disse foi louco, grande gênio, vanguardista, um grande criador, Bom, quando se pensa no Bispo do Rosário, acho que surgem duas coisas que são fundamentais. Alguns o veem como se fosse uma pessoa totalmente louca, né, esquizofrênica, até que ele ficou, né, aprisionado, e outras que o veem como um grande gênio. E essas duas visões eu acho que elas são complementares. Então eu estou pertinho aqui de um trabalho que mostra aí uma seriação, né, que é uma coisa que ele gostava muito, né, uma coisa do lado da outra, séries, que tem na verdade aí um toque, né, um transtorno obsessivo, compulsivo, sem dúvida alguma. E isso é uma questão bem interessante. Agora, considerá-lo apenas um louco por isso, eu acho que nós temos que pensar bastante e refletir. Por outro lado, vê-lo apenas como um gênio também é esquisito, né, porque se ele é um gênio, será que não tem muito gênio por aí perdido, né, que merece a nossa reflexão? Então, entre um lado e o outro, eu acho que esse trabalho do bispo merece ser visto. Eu acho que ele não é um gênio incompreendido, até porque ele não se via como artista plástico, isso é muito importante, e também ele não é um louco que merecia estar preso. Então, afinal, quem é esse homem? Ele é um louco ou é um gênio? Acho que essa é a grande questão. Arthur Bispo do Rosário, para mim, era um organizador do caos. Um caos pessoal, típico de alguém esquizofrênico. Não era um artista, não se considerava um artista. Criou sim algumas coisas. Mas algumas coisas que ele acumulou, juntou, reuniu, não tem, no meu entendimento, nenhuma importância quando visto isoladamente. No contexto, no conjunto, nós podemos fazer N leituras, N interpretações e diria que há alguma coisa de muito relevante no trabalho dele, que é o encontro que se dá com muito da arte contemporânea. Mas são artistas contemporâneos que realizam alguma coisa ao nível da consciência. Claro, todos os artistas têm um pouco de insanos, porque senão não fazem arte e não criam. Mas eu acho muito interessante o trabalho do Arthur Bispo do Rosário, gosto de ver esse conjunto, as provocações, as discussões, as ideias que temos em torno dele, mas, para mim, poucas coisas do que ele produziu têm e teriam status de arte. Arthur Bispo do Rosário é um artista stricto sensu. Eu posso dizer isso com base nos ganhos que as vanguardas revolucionárias do último quartel do século XIX, início do século XX, produziram como uma refacção da linguagem artística. A arte que era baseada na mimesis grega, que era uma cópia da natureza, vai aos poucos sendo desconstruída com as vanguardas para se tornar a mais pura abstração. E dentro da abstração, o que conta na arte contemporânea é a ideia. Não é mais o objeto, não é mais o quadro, não é mais a base material que o artista produziu. O que vale na arte contemporânea é o conceito. Nesse sentido, e o que justifica isso é a obra aberta de Umberto Eco, a obra de Arthur Bispo do Rosário é um grande feito estético dentro das estéticas contemporâneas, com loucura ou sem loucura. Será que realmente Arthur Bispo do Rosário não se achava um artista? Eu tenho lá minhas dúvidas. No documentário do Hugo Denisart tem um momento que ele diz: a minha obra será um dia, eu serei um dia reconhecido pela minha obra. Eu acho que a gente tem que relativizar um pouco o autismo deste artista. Eu acho sim que não é também o fato dele se reconhecer ou não como artista que nos permite a tomar esse conjunto de obras como obras de arte, né? Veja só, a arte contemporânea, além do conceito, o artista contemporâneo ele não mais representa, mas ele se apropria da realidade, ele cria uma outra realidade. E é isso que o Arthur Bispo faz. Ao descontextualizar o objeto e transformá-lo, bordando sobre ele, recobrindo de fios, reconstruindo aquele objeto de uma outra forma, ele está dando este pouco de realidade, um outro nível de realidade. E é isso, entre outras coisas, que a arte contemporânea vem fazer. Existe uma questão um tanto incômoda sobre o trabalho do Arthur Bispo do Rosário. Será que é ou não arte? Em primeiro lugar, não acho essa questão importante, desde que haja um público receptor e que frua seu trabalho.
No entanto, os críticos se preocupam com isso, então vale um posicionamento aqui. É sim arte. Alguns dizem que Bispo do Rosário era alienado e por isso não podia fazer arte, porque ele seria desorganizado. Mas Bispo do Rosário, como a maioria dos alienados, tinha sim um universo dentro de sua lógica, um pouco diferente das pessoas ditas normais. A maioria dos alienados, sim, o tem. Então eles podem sim produzir arte. Se assim não fosse, se Bispo do Rosário não tivesse um universo organizado à sua maneira, se ele fosse realmente incapaz, não seria possível que ele bordasse, costurasse, compusesse objetos. Isso foi reconhecido direta ou indiretamente por psiquiatras do calibre do Dr. Carl Jung ou da doutora Anísio da Silveira, brasileira contemporânea do suíço e fundadora do Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, que reúne obras desses ditos alienados. Agora, pode-se gostar ou não, isso é uma questão subjetiva de afinidade artística, mas nunca desprezar a arte de Bispo do Rosário como um amontoado de coisas desorganizadas. Elas têm sim organização e ainda mais, organização artística. Eu sempre tive um pouco de resistência à obra, ao impacto da obra do Bispo do Rosário, mas particularmente nessa Bienal, eu me senti muito à vontade para dizer que eu finalmente descobri a importância dele e do que ele fez. Eu acho que o primeiro aspecto a ser destacado é a ideia do Bispo do Rosário livre das amarras da razão e assumindo uma certa posição de demiurgo, que é uma coisa que todos nós talvez gostássemos de fazer e não podemos. Alguns anos atrás, no Rio, eu li uma matéria, nem lembro o nome de quem, que ele chamava Bispo de gênio. Então eu começo a me perguntar, se Bispo é gênio, como eu vou chamar Leonardo? Como eu vou chamar Michelangelo? Como eu vou chamar, ai meu Deus, Rothko, Bacon? Se eu vou chamar Bispo de gênio, então eu tenho que pensar melhor. E voltamos às definições. O grande destaque nessa Bienal é, sem dúvida alguma, Arthur Bispo do Rosário, pela sua importância na arte contemporânea. Ele tem uma linha vanguardista, apesar de ser uma pessoa que estava trabalhando com coisas simples, né? Ele criou um mundo dele próprio. A importância do Arthur Bispo do Rosário é tão grande que só o tempo vai defini-lo melhor ainda, porque ele ultrapassa a época atual, ele é atemporal e capta um surrealismo e uma arte bruta ao mesmo tempo, e desenvolve um trabalho que vai além do espaço e além do tempo. Arthur poderia ser um místico num determinado período histórico e reconhecido como tal e perseguido como tal. Teve muito místico que terminou tristemente nas mãos da Inquisição. Ou poderia, numa sociedade comunitária, tribal, ser um xamã, um sacerdote, um intermediário na comunicação entre aqui e uma realidade verdadeira. Eu concluo, a propósito de místicos, feiticeiros, lembrando aquilo que Novalis falou sobre loucura comunitária, um traço que une os poetas, profetas, loucos e santos, família a qual pertence Arthur Bispo do Rosário. Eu fiquei absolutamente encantado ultimamente com a obra dele, e eu invejo, de certa forma, essa liberdade que ele teve de criação, que é uma coisa que um artista, por exemplo, tem outros benefícios da razão, mas não tem essa liberdade de criação. O que fica para mim é que o Bispo do Rosário realmente é um caso único, ligado de certa forma a todo o trabalho da Anísio da Silveira, desenvolvido no Engenho de Dentro, mas ele se destaca especialmente por ter sido muito inteligente. Não que os outros não tenham sido tão inteligentes, mas dentro do Bispo do Rosário deve existir uma grande inteligência
É um homem com uma sensibilidade única e uma transcendência muito grande. O fato de nós considerarmos Arthur Bispo do Rosário um grande criador não significa que todos os artistas contemporâneos que produzem muita bobagem, que fazem coisas aleatoriamente, sem algum tipo de sentido, sejam um artista na altura do Arthur Bispo. É preciso que qualquer obra, contemporânea ou não, tenha um sentido, tenha uma intencionalidade. Bispo tem uma intencionalidade, que é a de superar todos os interditos do inconsciente em jorros sobre a razão. Mas cuidado, nem tudo que é contemporâneo é arte. O Arthur Bispo do Rosário é, sem dúvida alguma, um artista e um artista de uma originalidade indiscutível. Você não vai dizer que ele é pintor, você não vai dizer que ele é gravador, o que ele é? Ele cria obras mais variadas, inclusive muitas delas são bordados, como é o manto que ele fez, que é uma das coisas mais lindas que já um artista brasileiro inventou, né? Que é o manto com que ele se apresentaria diante de Deus, né? Então, para uma tal cerimônia, tinha que ser uma coisa deslumbrante. E ele realmente fez uma obra que é uma coisa deslumbrante, realmente, o manto do Arthur Bispo. Bispo do Rosário, o Senhor dos Labirintos, o Prisioneiro da Passagem. É um inventário delirante, desdobrado em várias linguagens, como escrita, objetos, assemblagens, e que vão mostrando para nós como o delírio se inscreve numa cultura que reconhece esse inventário como algo seu. Então nós temos em Bispo o testemunho de um discurso delirante, possível de inserção na nossa cultura e no nosso tempo. De mais uma vez, a reunião desse material de Bispo é uma oportunidade para podermos constatar essa linha tênue entre o que seria a produção delirante e as artes, o discurso da arte. Então, ou seja, não tem delimitação entre um e outro nessa demonstração, né, desse inventário que Bispo nos deixou. Na esquizofrenia, que é a forma mais aguda de neurose, há uma dificuldade de retorno do sujeito à razão, praticamente impossível. Na esquizofrenia também não existe a possibilidade de o sujeito criar vínculos afetivos ou estabelecer laços sociais. O sujeito se isola num autismo, se é que eu posso dizer assim. E o que é um autêntico louco? É um homem que preferiu ficar louco no sentido socialmente aceito, em vez de trair uma determinada ideia superior da honra humana. Assim, a sociedade mandou estrangular nos seus manicômios todos aqueles dos quais queria desembaraçar-se ou defender-se, porque se recusavam a ser seus cúmplices em algumas imensas sujeiras. Pois o louco é o homem que a sociedade não quer ouvir e que é impedido de enunciar certas verdades intoleráveis. Nesse caso, a reclusão não é a sua única arma, e a conspiração dos homens tem outros meios para triunfar sobre as vontades que deseja esmagar. Além dos feitiços menores dos bruxos de aldeia, há as grandes sessões de enfeitiçamento global, das quais participa periodicamente a consciência em pânico. Assim, por ocasião de uma guerra, de uma revolução, de um transtorno social ainda latente, a consciência coletiva é interrogada e se questiona para emitir um julgamento. Essa consciência também pode ser provocada e despertada por certos casos individuais particularmente flagrantes. Assim foi que houve feitiços coletivos nos casos de Baudelaire, Edgar Poe, Gerard de Nerval, Nietzsche, Kierkegaard, Hölderlin, Coleridge e também no caso de Van Gogh.
E eu acrescentaria no caso de Arthur Bispo do Rosário. A obra do Bispo do Rosário, para mim, se articula em dois eixos. Um, relacionado à realidade objetiva, onde ele articula o que ele faz com as maquinarias, com os objetos do cotidiano. E uma parte que eu considero mais subjetiva é onde ele assume a voz do profeta e faz os seus bordados, evocando a questão do juízo final. Eu gostaria de lembrar que o bispo, ele foi marinheiro, e sobre isso há uma coisa simbólica na obra do Foucault, A História da Loucura, que relaciona o louco à água, porque havia na Renascença a nau dos loucos, que levava para fora das cidades as pessoas consideradas insanas. Ao mesmo tempo, a água é uma coisa profundamente simbólica, no sentido de nos levar ao inconsciente, que é aquilo que eu considero que é a obra do bispo, o produto do inconsciente, aquilo que flui magicamente no trabalho dele, que além de tudo é lúdico. Existe uma paixão devocional pela obra de Arthur Bispo do Rosário, mas para o pesquisador é necessário estabelecer métodos, condições para se estabelecer o processo criativo do artista, esse processo sobre o qual ele vai constituir o seu idioleto, a sua linguagem, a sua marca, a sua personalidade. Em Bispo, esse processo criativo está dividido em 4 fases.